Quero que abramos esta noite no 5º capítulo do livro de Gálatas. E eu, irmãos, se prego as obras, se prego o legalismo, porque sofro perseguição. Logo, o escândalo da cruz está anulado. Agora estamos vivendo em um momento da história em que muitas pessoas estão com medo. Nós lemos as manchetes negras e gritantes, ouvimos as notícias na televisão e nos perguntamos quando a Terceira Guerra Mundial pode estourar a qualquer momento. E temos orgulho dos nossos militares no exterior e do heroísmo que eles demonstraram para o mundo todo, em várias partes do mundo. Mas sabem, tive o privilégio de ser amigo de John Steinbeck, o grande escritor. Vocês se lembram que ele escreveu As Vinhas da Ira, que o tornou muito famoso. E um dia, John me deu uma cópia de uma carta que ele havia recebido de Adlai Stevenson, que na época estava concorrendo à presidência dos Estados Unidos. E Adlai Stevenson lhe escreveu estas palavras: há uma inquietação nervosa, uma fome, uma sede, um anseio por algo desconhecido. Talvez seja moralidade. Então há a violência, a crueldade e a hipocrisia, sistemáticas de um povo que tem demais. Parece-me que é assim que está a América, nesta condição, tendo coisas demais. Eles gastam suas horas e seu dinheiro no sofá, procurando por uma alma. Se eu quisesse destruir uma nação, disse o senhor Stevenson, eu lhe daria demais e a teria de joelhos, miserável, gananciosa e doente. Principalmente o que me incomoda é a imoralidade cínica do meu país. Não acho que possa sobreviver dessa forma. E a menos que alguma catástrofe nos atinja, estaremos perdidos. Mas pela nossa própria atitude, estamos atraindo a catástrofe para nós mesmos. O que vencemos na natureza, não conseguimos conquistar em nós mesmos. Agora cometi um erro nisso. John Steinbeck escreveu esta carta para Adlai Stevenson. E ele me deu uma cópia dela. Mas o que me tocou foi o que vencemos na natureza. Nós fomos à Lua, não naquela época, mas depois. Mas ele já conhecia alguns dos avanços tecnológicos científicos que estavam acontecendo naqueles dias. Mas ele disse, não conseguimos conquistar em nós mesmos. Então o mundo inteiro esta noite está buscando uma resposta. Um líder europeu foi citado no jornal dizendo, se o diabo oferecesse uma panaceia para os problemas do mundo, eu seguiria o diabo de bom grado. Estamos ficando desesperados. Emily Brunner certa vez chamou a cruz de Cristo de o escândalo do cristianismo. E é mesmo, porque a resposta para todos os nossos problemas é encontrada aos pés da cruz. Se apenas nos arrependêssemos dos nossos pecados e fôssemos até a cruz, lá encontraríamos uma resposta para nossos problemas pessoais, nossos problemas coletivos, nossos problemas nacionais, nossos problemas internacionais. Mas veja, precisamos lembrar que 800 anos antes de Cristo ser crucificado, o profeta Isaías escreveu, ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. A expressão, o escândalo da cruz, soa muito estranha para os nossos ouvidos modernos. Porque veja, olhamos para as torres das nossas igrejas, sejam católicas ou protestantes, e vemos a cruz. Ela está gravada em nossas Bíblias. É um ornamento em nossos pescoços. É um emblema para artistas e poetas. E isso é bom. Mas ela se tornou algo sentimental, com um certo interesse romântico pela cruz. Mas o que ela realmente representa é um escândalo. Foi um lugar onde Jesus foi desprezado e rejeitado pelos homens. Ela se torna uma pedra de tropeço. Ela se torna um escândalo para homens e mulheres. E Isaías, com visão profética, diz, não havia beleza alguma para que o desejássemos. Paulo, vivendo depois de Cristo, descobriu que a cruz provocava o desprezo e despertava a hostilidade de homens e mulheres em toda parte. Agora, por que a cruz é um escândalo? Você já pensou sobre isso? Porque isso é uma ofensa. Primeiro, ela é um escândalo, porque condena os males do mundo.
Veja, Herodes, o rei Herodes, não gostava da cruz porque vivia em adultério. E a cruz condenava sua imoralidade. E se você vier a Cristo, precisa abandonar esse tipo de vida. Você precisa mudar seu modo de viver. Então veja, o rei Herodes não gostava da cruz. A cruz apontava para ele e dizia: Herodes, você precisa abandonar essa mulher com quem está vivendo em pecado. E então Pilatos, o governador, não gostava da cruz porque era influenciado pela multidão. Ele era um covarde. Ele tinha medo de defender aquilo que sabia ser o certo. A cruz o condenava. Há um mês, um importante jornal metropolitano fez uma pesquisa entre os supostos líderes sociais, políticos e culturais, entre seus 1 milhão de leitores. E aqui está a pergunta que fez. Se você pudesse escolher de toda a história, pense nisso por um momento. Se você pudesse escolher de toda a história, quem você convidaria para o melhor jantar que já ofereceu? Quem você escolheria? Você sabia que nenhum líder proeminente incluiu Jesus Cristo? Entre os que foram incluídos estavam Pôncio Pilatos, Helena de Troia, Sócrates. Por que não incluíram Jesus Cristo, o Senhor da história, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, aquele que morreu pelo pecado, que ressuscitou dos mortos? Por que não o incluíram? Sabe por quê, na minha opinião? Por causa do escândalo da cruz. A resposta na Bíblia é clara. Por causa do escândalo da cruz. A cruz condena meu modo de vida pecaminoso e eu não gosto disso. Paulo escreveu aos Coríntios: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Veja, nós somos pessoas naturais. Você que está fora de Cristo, se você realmente não conhece Cristo, talvez esteja na igreja, mas de fato não conhece Cristo. Vocês são chamados de pessoas naturais, cujas mentes foram cegadas pelo diabo, cuja vida é controlada pelas paixões, ganância e luxúria deste mundo. E a cruz aponta o dedo para você e o condena. Não você pessoalmente, mas os seus pecados condena os seus pecados. Porque Cristo ama você, Ele vai perdoar você, Ele vai purificar você, Ele vai transformar você, Ele morreu por você. Mas ela condena os seus pecados e o seu modo de vida. E a Bíblia também fala sobre a mente carnal. Ela diz sobre a mente carnal, em Romanos 8. A mente carnal, a mente natural, é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Em outras palavras, nossas mentes são controladas por algo diferente do Espírito de Deus. Elas são controladas pelo pensamento deste mundo. Temos mentes carnais e a cruz as condena. E a cruz diz que isso está errado. E a cruz disse: você precisa mudar. Você precisa mudar sua maneira de pensar. Você precisa se arrepender dos seus pecados. E nós não gostamos de fazer isso. E então Judas, a cruz condenou sua ganância, porque ele traiu Jesus por 30 moedas de prata. E quantas pessoas aqui esta noite são gananciosas? Nós pensamos nos ricos como gananciosos, mas isso não é exatamente verdade. Os ricos podem ser gananciosos, assim como o pobre também pode ser. Uma pessoa pobre também pode ser gananciosa. A ganância atinge todas as fases da vida. Ela atinge todas as raças, todas as classes e todas as esferas econômicas. Status no país e no mundo, porque podemos ser gananciosos. Queremos o que a outra pessoa tem, ou queremos ser como a outra pessoa e pensamos: se ao menos pudéssemos ganhar dinheiro, se ao menos pudéssemos ganhar mais dinheiro, seríamos felizes. Mas o materialismo não oferece felicidade. E então havia a multidão. A cruz condenou a multidão porque a multidão era indiferente. Diz lá, sentados, eles o observavam. Ele estava morrendo na cruz, sofrendo e sangrando, chorando, morrendo. E a cruz condenou essa indiferença. E há muitos de vocês aqui esta noite que vieram por curiosidade, mas estão simplesmente indiferentes. Vocês não poderiam se importar menos. Sua alma, que vai viver para sempre, não lhe incomoda que você tem uma responsabilidade por essa alma e esse espírito, que estarão vivos daqui a 1000 anos.
E a decisão que você tomar esta noite pode determinar onde você estará daqui a 100 anos. Mas você é indiferente a isso. E você não se importa. Um dia você vai se importar, mas será tarde demais. Você precisa vir a Cristo esta noite e ter certeza de que está pronto para se encontrar com Deus. A cruz condena toda desonestidade, luxúria, ganância e imoralidade. E nós não gostamos de ser incomodados em nossos pecados. E é por isso que a cruz se torna uma ofensa. Quando Paulo compareceu diante do governador Félix, a mensagem ardente da cruz condenou Félix, de tal forma que ele estremeceu e disse: quando eu tiver uma ocasião mais conveniente, chamarei você. Mas ele nunca chamou. E isso é um indicativo de que alguns de vocês dirão esta noite: haverá outra oportunidade, terei outra chance, quando eu for mais velho, quando eu resolver as coisas com minha esposa, quando eu estiver vivendo melhor. Quando eu estiver em uma posição melhor, eu vou até Cristo. Algum dia, mas não agora. Eu não posso pagar o preço agora, mas talvez quando eu for mais velho, eu consiga. Pode ser que nunca haja outra ocasião conveniente. Você só pode vir quando o Espírito Santo está falando e chamando. E o Espírito Santo está falando e chamando aqui esta noite, nesta arena, em resposta às orações de milhares de pessoas por todo o país. Sim, a pregação da cruz pode fazer você tremer. E seus nós dos dedos ficarão brancos, segurando o assento à sua frente, quando o convite for feito. Mas você não virá, porque sente que precisa fazer algo para se preparar. Há um novo livro do professor Donald Peale. Ele diz que a velhice não é a fase religiosa da vida. Normalmente pensamos que as pessoas idosas se voltam para a religião, mas isso não é verdade. Como a velha avó que estava lendo a Bíblia e a netinha foi perguntada por uma amiga: o que sua avó está fazendo? E a netinha respondeu: ela está estudando para as provas finais. E muitos de nós pensamos dessa forma: quando eu ficar mais velho, quando as coisas mudarem um pouco, quando eu amadurecer mais, vou entregar minha vida a Cristo. Mas ele disse que a velhice não é a fase religiosa da vida. Se existe algum tipo de fase de desenvolvimento, ela acontece com crianças, na faixa dos 7 aos 9 anos. Ele disse que se existe uma idade religiosa em nossas vidas, é entre 7 e 9 anos. Mas eu percebo, em quase todas as cruzadas que realizamos, que a idade das pessoas que vêm à frente para receber Cristo está entre 18 e 22 anos. Essa parece ser a idade do compromisso. É a idade em que estamos assumindo compromissos sobre vocação, sobre casamento, sobre os valores da vida. E é a idade em que fazemos nosso compromisso com a religião. E então isso diminui até você chegar aos 50 anos. E apenas um pequeno grupo, em qualquer cruzada depois dos 50, vem a Cristo. Por quê? Porque você endureceu o seu coração. E as Escrituras dizem que você pode endurecer tanto o seu coração, que quando o Espírito Santo fala, você não consegue mais ouvir. Sua consciência está morta. Ela precisa ser sensibilizada novamente. E quando você vem a Cristo, sua consciência pode ser sensibilizada novamente. Loyola, o fundador dos jesuítas, afirmava que se você não alcançar uma criança até os 7 anos, talvez nunca a alcance. É melhor você vir a Cristo agora, não importa qual seja a sua idade. Se Cristo está falando com você esta noite, venha. Nunca haverá um momento mais conveniente do que agora. Agora, aquele que sucedeu Félix se chamava Festo, e Paulo pregou o evangelho a Festo. E Festo disse: Paulo, você está louco. Algo aconteceu com o seu cérebro, você aprendeu demais. E quantos de nós dizemos quase a mesma coisa? Aqueles que vêm até nós e nos convidam a ir a Cristo. Você é um fanático. Agripa disse, o rei Agripa disse, depois de ouvir Paulo: por pouco me persuades a tornar-me cristão. Ontem à noite, Cliff usou essa música no final. Quase no reino, quase persuadido. Mas as Escrituras nos ensinam que é pela pregação da cruz que chegamos a Cristo. Não podemos convencer ninguém a entrar no reino. Não podemos convencer ninguém com palavras para que entre no reino. Eu não posso usar palavras inteligentes e grandes argumentos para levar você ao reino de Deus. É o Espírito Santo quem faz isso. Quando a cruz de Cristo é apresentada,
E assim a cruz atravessou todos os séculos, passando seu julgamento infalível sobre as vaidades, orgulhos, ódios, ganâncias, prazeres autoindulgentes e desejos dos homens e mulheres. E ela diz: você está errado, você é um pecador, e nós não gostamos disso. Ela se torna a consciência do mundo. A Escritura diz: os homens amam as trevas porque suas obras são más. A cruz lança luz sobre suas obras más. E eles não gostam disso. Então, há uma segunda razão, eu acredito, pela qual a cruz é uma ofensa. A cruz é uma ofensa, porque ali foi derramado sangue. Agora, em Levítico, capítulo 17, diz: porque a vida da carne está no sangue, e eu o dei a vocês sobre o altar para fazer expiação por seus pecados. Pois é o sangue que faz expiação pelo pecado. Agora, as pessoas zombam da cruz e zombam de Cristo, do cristianismo e dos cristãos, porque falamos sobre sangue. Mas a Bíblia está repleta do tema do mente-sangue, de Gênesis a Apocalipse. Na faculdade me formei em antropologia e escrevi minha tese final sobre o tema do sacrifício de sangue ao redor do mundo. E nunca encontramos uma tribo ou um povo em qualquer lugar do mundo que em algum momento não tenha praticado o sacrifício de sangue. Agora, de onde eles tiraram isso? Eles ainda praticam isso hoje em muitas partes do mundo. O sacrifício de sangue é oferecido ao Deus dos deuses. Por quê? Porque Deus disse, desde o princípio, quando matou aqueles animais, e o sangue foi derramado para que ele pudesse vestir Adão e Eva depois que eles pecaram, e estavam nus diante de Deus. Ele estava ensinando que a única maneira de se aproximar dele era pelo sangue. E quando Caim e Abel apareceram, ele aceitou o sacrifício de Abel, ele rejeitou o de Caim. Caim trouxe uma oferta de vegetais. Abel trouxe um sacrifício de sangue. E Deus aceitou o de Abel e rejeitou o de Caim. E Caim ficou muito irado e muito ciumento e matou o seu irmão. Porque o sangue era o caminho para nos aproximarmos de Deus. Agora, o que significa o sangue? Por que escolher algo tão feio e revoltante como o sangue? O sangue significa vida. Quando o sangue se vai, a vida se vai. Cristo ofereceu sua vida na cruz, pelo derramamento do seu sangue. E a Bíblia ensina que é o sangue da propiciação. Esse é o propiciatório. É o local de encontro entre Deus e o homem. É a cobertura dos nossos pecados. É na cruz de Cristo que somos recebidos como filhos libertos de Deus, no reino eterno de Deus. Você só pode chegar pelo caminho da cruz, onde o sangue foi derramado. É o sangue da propiciação ou cobertura. É também o sangue da redenção. Apocalipse 5:9. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Pense naquele dia em que estaremos diante de Deus. E em terceiro lugar, é o sangue da remissão ou do perdão. No 9º capítulo de Hebreus, e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. Você não pode ser perdoado dos seus pecados sem o derramamento de sangue. E então é o sangue da reconciliação. Efésios 2:13. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Ele nos reconcilia com Deus. Veja, a Escritura diz, Deus está em inimizade conosco. Isso significa que Deus está em guerra conosco. Podemos ser reconciliados, podemos nos encontrar ao redor da mesa da paz. E o sangue nos une, é o mesmo, entre mim e meu vizinho, ou entre mim e um membro da família. Talvez tenha havido problemas entre nós, mas a fé em Jesus Cristo pode nos unir, porque a fé em Cristo é reconciliadora. Ele é o príncipe da paz. E então, também é o sangue da justificação. Romanos 5:9. Justificados pelo seu sangue, somos salvos da ira por meio dele. Pense nisso, salvos da ira. Agora Deus é um Deus de ira. E sua ira será derramada sobre este mundo e sobre você, se você estiver fora de Cristo. Mas o sangue pode deter a ira de Deus. O sangue que ele derramou naquela cruz traz justificação.
E justificação significa como se você nunca tivesse pecado. Você consegue imaginar uma coisa dessas? Como se você nunca tivesse pecado, tão puro quanto um lírio em seu coração diante de Deus, nunca cometendo um pecado. Suponha que eu tivesse sido perfeito desde o dia em que nasci até o dia em que morri. É exatamente isso que significa. Justificação. Como se eu nunca tivesse pecado. E então é o sangue da paz. Colossenses 1:20. Temos paz pelo sangue da sua cruz. Não seria maravilhoso se o mundo viesse e se curvasse aos pés da cruz agora? E pudéssemos ter paz em nosso mundo? E é também pelo sangue que nos aproximamos de Deus com ousadia, tendo, portanto, irmãos, ousadia para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Cristo. Veja, o sumo sacerdote só podia se aproximar de Deus uma vez por ano. Nós podemos nos aproximar a qualquer momento do dia, como crentes, com ousadia, na presença de Deus por causa do sangue que foi derramado naquela cruz. É também o sangue da purificação. Se andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, continua a nos purificar. Sim, eu cometo pecados. Alguns pecados eu conheço, outros eu não conheço. As coisas deste mundo acabam me afetando. E eu preciso de purificação diária e contínua. E tenho a promessa de que o sangue está disponível todos os dias para me purificar dos pecados de comissão ou omissão. Você conhece Cristo? Você já o aceitou? E então, em terceiro lugar, a cruz de Cristo é uma ofensa porque exige um novo estilo de vida, sob o senhorio de Cristo. Sim, quando você vem a Cristo, precisa haver uma mudança na maneira como você vive. Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Isso significa negar minhas próprias ambições e desejos egoístas, e a luxúria e a ganância, e tomar a cruz. O que significa? Você está disposto a ir e morrer com Cristo, Ele está indo para a cruz. Significa que você está disposto a voltar para sua sala de aula, para seu bairro, seu negócio, seu trabalho e dizer aos amigos que está seguindo a Cristo. Você toma sua posição com Cristo, mesmo que isso seja impopular, mesmo que possam rir, zombar e caçoar de você. Você se posiciona por Cristo e nunca se envergonha dele. Pois não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação. Você nunca se envergonha dele, sabe? Muitos se irritam com a restrição de uma vida como a de Cristo. Nós nos recusamos a abrir mão do que sabemos. Sua cruz condena. É evidente que muitos querem o Cristo da cruz, mas não aceitam a cruz do Cristo. Queremos a bênção do cristianismo sem compartilhar os esforços e sacrifícios que isso envolve, e a crucificação pode ser dolorosa. Não é nem popular, nem agradável para o velho eu morrer, mas esse é o caminho para a vida em Cristo e para a vida dirigida pelo Espírito. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E então, por fim, a cruz às vezes é uma ofensa porque é o único caminho para a salvação e não oferece alternativa. Ela exige de todo homem e de toda mulher. Seu primeiro dever é se acertar com Deus. Eu posso pregar para você ritualismo, obras, ordenanças, e a ofensa da cruz cessará. A ofensa da cruz surge principalmente do fato de que a cruz condena qualquer outro caminho de salvação. Não há outro caminho, nenhum outro lugar onde você possa encontrar o perdão dos seus pecados, paz permanente e encontrar aquilo que você tem procurado há tanto tempo para reconstruir sua vida. Mas você não tem total certeza do seu relacionamento com Cristo. Você não pode dizer: eu tenho certeza, eu estou certo, eu sei. Mas você gostaria de poder dizer isso. Você quer se livrar dessas dúvidas. Eu vou pedir que você venha hoje à noite e tenha certeza, recebendo Cristo de uma nova maneira ou renovando o seu compromisso com Cristo. Vou pedir que você faça o que vimos muitos, centenas de pessoas fazerem esta semana, como você já deve ter ouvido. Vou pedir que você se levante do seu assento
e venha até aqui à frente deste palco. E depois que você vier, vou dizer algumas palavras a você, orar com você e dizer sim a Cristo. Nós vamos esperar por você agora mesmo. Não deixe mais um minuto passar antes de fazer esse compromisso e essa decisão por Ele. E tenha certeza, antes de ir para casa, apenas levante-se e venha, enquanto todos nós estamos em atitude de oração, orando por aqueles a quem Deus está falando nesta noite. Venha rapidamente. Você que está assistindo pela televisão pode ver que dezenas de pessoas estão vindo aqui em Oklahoma City para fazer seu compromisso com Cristo, para encontrar a paz, a segurança e a alegria que Cristo promete e a certeza da vida eterna. Você pode fazer esse compromisso onde estiver. Que Deus te ajude a fazer esse compromisso hoje à noite e não se esqueça de ir à igreja no próximo domingo.